Romanos, capítulo 8, versículo 35. O ensino hoje é o réu, o juiz e as 7 testemunhas. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Todos encontraram? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Percorra agora para o versículo 38. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente até aqui. Se quiser anotar o nosso ensino de hoje, é o réu, o juiz e as 7 testemunhas. Amém? Romanos capítulo 8 é conhecido como o capítulo do homem espiritual. E há um grande paradoxo quando a gente olha o capítulo de número 8, por todos os capítulos que antecedem a esta carta. Porque, por exemplo, quando a gente olha Romanos no seu capítulo 7, a gente vê um homem que está escravo dos seus próprios desejos. Em Romanos capítulo 7, a gente vê um homem que está dominado pelas suas vontades e pelos seus anseios. Tanto que Paulo vai dizer no capítulo 7, dizendo: aquilo que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que eu não quero, esse eu acabo cometendo. No capítulo de número 7, Paulo vai dizer: miserável o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O capítulo de número 7, ele finaliza com o estado de miserabilidade. O capítulo de número 7 mostra um homem que é escravo do seu próprio desejo. Mas quando a gente olha o capítulo 8, a gente vê Paulo com uma nova convicção. A gente vê Paulo com um novo cântico e uma nova declaração. No capítulo 8, versículo 1, ele vai dizer: nada nos separará do amor de Cristo, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo, de forma inspirada, apaixonada, ele declara com convicção que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E olhe para cá. Paulo ele não era apenas um grande teólogo. Paulo não era apenas um grande doutor da lei. Paulo não era apenas um homem muito sábio, não. Paulo é um homem transformado. De perseguidor da igreja, passou a ser apóstolo dos gentios. De perseguidor da igreja, passou a ser um apóstolo da graça. Deixa eu te lembrar um pouquinho sobre quem era Paulo e falar um pouco de suas características. Paulo, segundo o Atos de Teclas do século II, vai dizer que Paulo era um homem baixinho, cerca de 1,50 m de altura. As suas pernas, Fabi, eram tortas. As suas sobrancelhas eram juntas. O seu nariz era grande. Segundo Atos de Teclas do século II, vai dizer que essas eram as características de Paulo. Ainda mais, Paulo também era calvo, pastor. Paulo era calvo. Deixa eu agora trazer um pouquinho do currículo de Paulo. Ex-presidiário. Nunca ficou mais de 2 anos na mesma igreja. Violento. Estado civil indefinido. Não sabe se é casado, viúvo ou solteiro. Impaciente. Não tem paciência com gente lerda e lenta. E para piorar, tem um espinho na carne. Este é Paulo. Mas esse mesmo Paulo que quando ora e fala: Senhor, tira de mim esse espinho, é o mesmo Paulo que Deus olha para ele e fala: Paulo, o problema não é o espinho.
O problema é que está te faltando graça, então recebe graça, que minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Esse mesmo Paulo agora vai declarar: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse mesmo Paulo vai dizer: temos este tesouro em vasos de barro. O que ele está querendo dizer, pregador Vitor? Que o vaso pode até ser feio, o vaso pode até ter a perna torta, o vaso pode até ser calvo, o vaso pode até ser estranho, mas dentro dele tem um tesouro, dentro dele tem graça, dentro dele tem a presença de Deus. Porque nunca foi sobre o vaso. O vaso pode até ser esquisito, pastor Danilo. O vaso pode até ser estranho. Mas Paulo vai dizer que o mais importante não é o vaso, é o tesouro que tem dentro do vaso. Este era Paulo, de perseguidor da igreja para apóstolo da graça. E é interessante que Saulo, era fariseu de fariseu, ou seja, ele não era mestiço, ele tinha sangue real. Saulo era membro do Sinédrio. Aliás, se ele não se convertesse ao cristianismo, alguns dizem que ele ia ser presidente do Sinédrio. Saulo é aquele homem que mandou apedrejar Estevão. Eu fico imaginando Estevão agora no céu, encontrando Saulo lá no céu. Meu Deus do céu. Saulo que liderou o apedrejamento em Estevão. Saulo era chamado de touro bravo. Lucas vai descrever a característica de Paulo dizendo que ele tinha suspiros de ameaça de morte. Essa ameaça de morte, essa respiração de ameaça de morte, quando a gente olha no grego, Lucas está comparando Paulo com um javali. Paulo era um destruidor. Saulo era um perseguidor. Aonde Saulo ia, tinha morte e destruição. Só que este mesmo Saulo, que lá em Atos capítulo 9, quando encontrou com Deus no caminho de Damasco, Deus olhou para ele e falou: Saulo, você até pode ser um leão, você é bruto, só que eu vou te transformar em um cordeiro. Esse mesmo Saulo que tinha ameaças de morte, comparado com um javali, um touro bruto, bravo, Deus olha para ele e diz: Saulo, hoje eu vou te transformar, porque a graça de Deus gera metamorfose. Você não sai daqui da mesma forma que entrou. Você entra bandido e sai purificado. Você entra falando fino e sai falando grosso. Você entra, mas você sai transformado. O grande problema é que tem gente entrando e saindo da mesma forma que entrou. Mas o Deus que eu conheço não. O Deus que eu conheço, você entra homossexual e vira um servo cabra macho na presença de Deus. O Deus que eu conheço, você entra no grandinho, mas você sai como um pregador da palavra de Deus. O Deus que eu conheço gera metamorfose. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. E eis que tudo se faz novo e as coisas velhas se passaram. Este era Paulo, homem bruto, homem valente, mas ele tem um encontro com Deus no caminho de Damasco em Atos capítulo 9. E agora, de perseguidor da igreja, ele passa a ser o apóstolo da graça. E esse apóstolo da graça, ele vai escrever uma das cartas mais lindas, que eu, como um amante da Bíblia, é o meu livro preferido, que é a carta de Romanos. Em específico, o capítulo 8. Porque o capítulo 8, pastor Jonatas, o contexto dele é um contexto jurídico. Um contexto de absolvição e condenação.
onde mostra um homem condenado e agora um homem que está absolvido. Deixa eu explicar para você entender. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quando Deus cria o ser humano, mas o ser humano é tricotômico, corpo, alma e... Então o homem só passou a existir de fato em Gênesis capítulo 2, no versículo 26. Quando Deus sopra sobre o homem o fôlego de vida, espírito e alma. Ali o homem passa a ser uma alma vivente. Ali o homem passa a ser, e eu viver dentro dele a tricotomia. Isso que eu acho interessante, porque esse sopro de vida no hebraico se chama ruach. Pregador Vitor, o que é ruach? Os judeus vão dizer que o ruach é quando Deus decide colocar dentro de você aquilo que tem dentro dele. Talita, o ruach é quando Deus coloca dentro de você aquilo que tem dentro dele. Isso que eu acho lindo, Mateus, porque quando Deus foi criar os peixes, ele disse mar todos os peixes. Quando ele foi criar os animais, ele disse terra para todos os animais. Mas quando ele foi criar você, ele criou com as suas próprias mãos. Os judeus vão dizer que Deus cria com as suas próprias mãos, porque ele queria deixar sua identidade. Ele queria deixar sua digital. Já deixa algum parênteses aqui nesse ensino para dizer, querido, você tem a digital do Eterno. Você tem a identidade dele. Ei, você não é alguém que não foi planejado. Você não é uma saidinha no final de semana do seu pai com a sua mãe. Você não é uma falha no anticoncepcional. Eu vim aqui para te dizer, você é projeto de Deus, arquitetado, armazenado, e digo mais, você tem a identidade dele. Glória! É isso que te diferencia dos animais. É isso que te diferencia da planta. É isso que te diferencia da árvore. É isso que te diferencia do peixe. É porque dentro de você tem a digital do Eterno. Dentro de você tem o ruach. Deus, ele fez você com as suas próprias mãos. Mas olhe para cá. Quando Deus cria o ser humano, ele vai fazer uma advertência para Adão. Adão, de toda árvore no jardim você pode comer, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão, o homem obediente que era, né, tia Vani? Eita, o homem obediente, ele comeu do fruto. Eu costumo dizer que Adão e Eva cometem os 3 verbos da decadência. Porque Eva viu o fruto, depois ela desejou e depois ela tomou o fruto. Viu, desejou, tomou. O que você tem visto? O que você tem desejado? E o que você tem tomado? Eu gosto desse silêncio também. Porque Eva viu que não era para ver, desejou que não era para desejar e tomou que não era para tomar. Consequência! Comeu do fruto, e agora a gente tem o que a gente chama na teologia de pecado original. Pregador Vitor, o que é o pecado original? É basicamente o pecado de Adão e Eva que se estendeu por toda a humanidade. É o pecado de Adão que agora percorre nossas veias. É por isso que o homem é totalmente depravado. A sua natureza é pecaminosa. Você não é pecador porque peca, você peca porque você é pecador. Adam Clarke vai dizer, não existe uma alma imaculada depois de Adão. Robert Muller vai dizer, até nas minhas lágrimas de arrependimento, existem manchas do pecado. Isaías vai dizer, até as minhas boas obras, para Deus, é como trapos de imundice. O homem é totalmente depravado. A sua natureza é pecaminosa. E talvez você poderia perguntar, mas Vitor, já que Adão pecou, já que Adão fez tudo errado, já que o projeto arruinou toda a humanidade, por que Deus não jogou Adão fora e fez um novo Adão? Por que ele não fez um novo projeto? Porque fazer algo novo é mais fácil do que consertar algo quebrado. A resposta é simples.
é porque Deus não te descarta. Eu vou repetir. Deus, ele não te joga fora. Você quebrado, o diabo te joga na lata de lixo. Mas para Deus ainda há esperança. Para uma árvore cortada. É por isso que ele olha para Jeremias, no capítulo 18, e disse: Jeremias, desce na casa do oleiro. Enquanto o oleiro está fazendo o vaso se quebra em suas mãos. Mas olha para cá, o oleiro, ele não pega uma nova argila para fazer um novo vaso. Ele pega a mesma argila e reconstrói o vaso. Porque Deus, ele não te joga fora. Ele utiliza a mesma argila, só que agora o vaso vai ser novo. O vaso vai ser transformado. O vaso vai ser lapidado. Deus, ele não te joga fora. Essa é a maior prova do amor de Deus. Porque agora todos nós temos o pecado original. E é aqui que Paulo vai fazer um grande comparativo do primeiro Adão para o último Adão. Porque o primeiro Adão, ele peca no jardim. Mas o segundo Adão, ele vence lá no deserto. O primeiro Adão, ele desobedece, mas o segundo é obediente até a morte, e morte de cruz. E já que isso aqui é um culto de ensino, olha para cá. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a onisciência. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, eterno, infinito. Mas vamos focar na onisciência. Deus, ele é onisciente, ou seja, ele sabia ou não sabia que Adão ia pecar, sim ou não? Sim ou não? Deus é onisciente. Olha o amor de Deus por mim e por você. Mesmo ele sabendo que Adão ia pecar, mesmo ele sabendo que Adão ia falhar, mesmo ele sabendo que Adão ia desobedecer, mesmo assim ele cria Adão e já prepara o cordeiro para o resgate. Ele já prepara Adão e o cordeiro já está morto antes da criação do mundo. Essa é a maior prova de amor de Deus por mim e por você. Oh, glória! A graça de Deus. Mas o pecado que a serpente oferece para Adão e Eva, eu não sei se você já reparou nisso, mas o pecado que a serpente oferece é o mesmo pecado que a derrubou. Qual foi o pecado que Lúcifer cometeu em seu coração? Ser igual a Deus. Agora olha o pecado que ele oferece para Eva. Eva, coma desse fruto, pois aí você vai ser semelhante a Deus. O mesmo pecado. Mas que estranho, porque comete o mesmo pecado, mas Lúcifer foi condenado e não teve pena. Eva cometeu o mesmo pecado. No direito a gente tem algo que chamamos de jurisprudência. Vitor, o que é jurisprudência? Jurisprudência é se lá no passado houve um crime e esse crime foi julgado e hoje você cometeu o mesmo crime, a lógica é você ser condenado da mesma forma que houve lá atrás. Porque já teve uma condenação, já teve um julgamento. Então a jurisprudência vai dizer, se você comete o mesmo crime, você tem que ser condenado da mesma forma e julgado da mesma maneira. Então por que Lúcifer não teve pena e foi condenado, mas Eva foi absorvida? Ué, a jurisprudência diz o pecado é condenatório. A jurisprudência dizia, é o mesmo pecado. A jurisprudência dizia, não tem absolvição. Mas Deus olhou e disse, mas ele já foi feito diferente. Ele foi feito um pouco menor. Então ele tem direito à defesa. E qual que é a defesa? Eu vou entregar graça. Eu vou entregar graça. A jurisprudência dizia, é condenatório, não tem direito de defesa, mas Deus olhou e disse, ele foi feito diferente. E qual que é a defesa, Deus? A defesa
Ele não merece, mas eu vou protegê-lo. Barabás. Só. Obrigado. Ele não merece. Ele não merece, mas eu vou protegê-lo. A jurisprudência dizia, é condenatório. Já houve lá atrás. O Senhor vai ter que condená-lo, mas a graça vem e diz, ele tem direito de defesa. Mas ele não tem defesa, dá um recurso. Então a graça ela vem e fala, ele não merece, mas eu vou protegê-lo. E é por isso que agora Paulo escreve essa carta de Romanos, no seu capítulo 8. Um contexto jurídico de condenação e absolvição. Porque quando a gente olha no capítulo 8, Paulo vai dizer de 7 testemunhas. Quantas testemunhas? Quantas? Confere comigo o versículo 35 de Romanos, capítulo 8. 7 testemunhas. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. 7 testemunhas. Então olha para cá. Mesmo a graça vindo, as 7 testemunhas olham e falam, Deus, mas ele é pecador. As 7 testemunhas vêm e falam, Deus, mas não é possível o relacionamento. As 7 testemunhas vêm e falam, ele não pode. Então, mesmo a graça vindo, o homem é expulso do jardim. Espada e fogo. O homem ele sai da dispensação da inocência e ele entra na dispensação da consciência. Pregador Vitor, como assim? Porque agora o homem está consciente, mas está fora do jardim. Ele está fora do jardim e o pecado vai aumentando. As testemunhas vão falando, Deus não pode, é pecador. Não pode, é pecador. Até que chega em Gênesis capítulo 6. Deus ele olha e fala, me arrependi de ter feito o homem. Eu vou dar fim, vou dar cabo, vou matar. E quando Deus vai dar fim, vai dar cabo, as testemunhas vêm e falam, é pecador, não pode. A graça vem novamente. E Noé encontra a graça aos olhos do Senhor. E a graça vem e diz, Deus, posterga o julgamento, posterga mais um pouquinho. A graça vem e diz, eu vou proteger. Então o homem sai da dispensação da consciência. Deixa essa música passar. O homem sai da dispensação da consciência e agora vai entrar em uma terceira dispensação que a gente chama de dispensação do governo humano. Inicia em Gênesis capítulo de número 9. E o que é isso, pregador Vitor? A dispensação do governo humano é quando Deus devolve todo o governo para o homem. Agora é um recomeço. Agora o homem tem novamente todo o domínio de quando Adão tinha lá atrás. A dispensação do governo humano, Deus recomeça. Mas a geração de Noé era tão má, era tão desequilibrada, era tão desobediente, que as testemunhas vão novamente para Deus e falam, Deus, é condenatório, é pecador. Então em Gênesis capítulo 11, Deus desce na terra de novo. Existe agora na terra uma difusão das línguas. A diáspora das culturas. Até então se falava uma língua. Agora, há várias linguagens. Vários tipos de língua. Então, o homem sai da dispensação do governo humano. E agora ele entra na dispensação da promessa. Quando Deus encontra um homem chamado Abraão. Agora Deus tem um novo projeto espiritual. Agora Deus ele tem um novo recomeço. E ele vai encontrar Abraão e vai dizer, Abraão, aí diante de ti eu tenho uma grande promessa. Todas as famílias serão abençoadas por intermédio de ti, Abraão. Agora é um recomeço.
e entramos na dispensação da promessa. Abraão vai ter adoração na terra de novo. Abraão, por meio de ti, todas as famílias serão benditas. Só que olha para cá. A geração era tão má. Abraão gera Isaac. De Isaac gera Ismael. Ismael se expande no Egito. 430 anos no Egito. Depois da morte dos patriarcas, nem existia mais culto. Se esqueceram até do Deus de Israel. Depois da morte de José, nem existia mais culto. Mas José morreu, mas os seus ossos ainda falavam. Meu Deus. José estava morto, mas os seus ossos ainda falavam. 430 anos no Egito. O povo se contamina com a cultura egípcia. O povo se contamina com o politeísmo. Não existe mais culto coletivo. Então Deus vai encontrar um homem chamado Moisés. Deus encontra Moisés no meio de todo aquele movimento politeísta. E quando Moisés encontra, e quando Deus encontra com Moisés, Moisés vai dizer assim na sarça: Deus, mas quem eu vou dizer quem tu és? E Deus vai dizer: Moisés, Yod-He-Vav-He, eu sou o que sou. Ou uma tradução mais correta, eu serei o que serei. Porque Moisés, se você precisar de amigo, eu sou amigo. Se precisar de advogado, eu sou advogado. Se precisar de graça, eu sou graça. Se precisar de abraço, eu sou abraço. Se precisar de consolo, eu serei o que serei, Moisés. Então Deus começa a se envolver novamente com o povo, por intermédio de milagres. Aliás, o livro de Êxodo é um livro que mais tem uma atividade direta de Deus. É o livro que mais vemos milagres e maravilhas operados diretamente por Deus. Coluna de fogo, mar se abrindo, maná caindo do céu. O povo está voltando a ter uma intimidade. O povo olha para Moisés e fala: Moisés, tudo que Deus falar nós faremos. Só que o povo tinha intimidade, mas não tinha aliança. O povo estava conhecendo Deus no monoteísmo, mas não tinha aliança. Então entramos na dispensação da lei. Êxodo capítulo 24. Moisés sobe no monte. E Deus vai falar: Moisés agora vai ter intimidade, mas também vai ter aliança. E Deus entrega para Moisés as tábuas, as leis. E entramos na dispensação da lei. Só que olha para cá. Mesmo na dispensação da lei, Deus ele ainda queria um relacionamento com o homem. Então Deus olha para Moisés e fala: Moisés, eu quero que você cria um lugar chamado tabernáculo. Deus gostou tanto do tabernáculo que ele utiliza 15 capítulos do livro de Êxodo só para descrever o tabernáculo. Do capítulo 25 até o capítulo 40. Só para descrever o tabernáculo. E Deus gostou tanto que quando ficou pronto em Êxodo capítulo 40, no versículo 34 e 35, diz que a nuvem do Senhor cobriu a tenda da congregação e encheu o tabernáculo de glória. Era Deus dizendo: vai ter adoração na terra de novo. O meu nome vai ser exaltado. Vai ter relacionamento. E Deus gostou tanto que depois do tabernáculo, aí lá vem o templo de Salomão. Deus gostou tanto do templo que, segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 14 ao 16, a palavra de Deus diz que Deus ele enche a casa de glória. Era Deus dizendo: eu vou descer aqui na terra.
A terra vai ser cheia com a minha glória. Vai ter relacionamento, Arabás. Mas o pecado era tão grande, Tati. O pecado era tamanho. O pecado era tão forte. As testemunhas acusando e falando: Deus não pode. É pecador. Não vai ter relacionamento. Então Deus olha e fala: quer saber? Vocês vão cair. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul. O reino do sul cai pela Síria. O reino do norte cai pela Babilônia. 3 vezes. Quantas vezes? 606, 597 e 586 a.C. 3 vezes os caldeus invadem Jerusalém. Destrói o templo, destrói a casa, destrói famílias. E para onde eles vão agora, Vitor? Eles vão lá cativos para a Babilônia. 70 anos cativos. 70 anos sem liturgia. 70 anos sem culto. 70 anos sem sacrifício. O salmista vai até dizer que eles abandonaram a harpa do salgueiro. Não tinha mais louvor, não tinha mais presença, não tinha mais templo. O povo ficou cativo 70 anos. Mas existiu uma promessa. Aleluia. Existiu uma promessa. Isaías capítulo 45. Ei, Ciro, eis que eu irei te levantar. Ei, Ciro, você nem nasceu ainda, mas eu já tenho uma promessa para você, Ciro. Você irá sucumbir o império da Babilônia e você vai libertar o meu povo da mão da Babilônia. Ei, Ciro, você nem me conhece ainda, mas a minha graça e a minha soberania já te encontrou. Glória! Aleluia! E lá vem Ciro. Em 539 a.C., emite o decreto. Todo o povo de Israel pode voltar para a sua cidade natal. E lá vai o povo, retorna. Mas pastor, não tem mais tempo. Não tem mais culto. Não tem mais liturgia. Não tem mais louvor. Mas Deus retira eles e fala: recomecem. Mas Deus nem tem mais tempo, recomecem. Mas Deus está tudo em cinzas, recomecem. Porque a glória da segunda casa, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa. E lá vai o povo de Israel. Recomeçam. Começa a construir o templo de Zorobabel. Só que, mesmo recomeçando, o pecado era tão grande, tia Vaninha, que Israel nem era mais o mesmo. O pecado começou a se prostrar. O pecado começou a se alastrar. O pecado começou a se propagar. Então Deus, as testemunhas, o pecado, a morte e o inferno vão até Deus e vai abrir o julgamento. Mas quem está ouvindo, onde está o julgamento? Apocalipse capítulo 4 e 5. As testemunhas oram, e quando João foi levado e ele está na ilha de Patmos, ele vai olhar o grande tribunal. E os anjos vão dizer: quem é digno de abrir o livro e desatar o selo? E Deus vai dizer para os anjos: procure na terra, debaixo da terra, procure nos céus. E lá vai o anjo passando ali. Procura na terra, não encontra ninguém. Procura no céu, não encontra ninguém. Procura em cima do céu, debaixo da terra, não encontra ninguém. Então o julgamento foi posto. As testemunhas olharam e falaram: não dá. É condenatório, não tem relacionamento. Quando o juiz foi dar o réu, lá vem João no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Glória.
Mas as testemunhas falaram: ele não pode. Por que ele não pode? Por conta das prerrogativas. E quais são as prerrogativas? E as testemunhas vão falar: ele não pode porque ele é Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Como que ele vai poder fazer isso? Como que ele vai conseguir absolver? Ele não pode porque ele é Deus. Então lá vem João de novo, respondendo no capítulo 1, versículo 14: e o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E o verbo se fez carne. E se você não está contente, lá vem Paulo na outra ponta respondendo: eis, Filipenses capítulo 2, que mesmo ele sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas assumiu forma de homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. Arabás, o pleno homem e o pleno Deus. Arabás. Ei, testemunhas, como homem ele sentiu sede, mas como Deus ele olhou para aquela mulher samaritana e disse: mulher, eu sou a água da vida. Aquele que beber dessa água jamais terá sede. Como homem, ele sentiu fome, mas como Deus, ele disse: eu sou o pão da vida. Como Deus, ele está dormindo na ponta do barco, mas como Deus, ele acalma o vento, ele acalma o mar. E os homens vão dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Como homem, ele soa gotas de sangue, mas como Deus, ele cura uma menina que estava há 12 anos com problema de fluxo de sangue. Como homem, ele chora. Como homem, ele fica angustiado, mas como Deus, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como homem, Marta e Maria olham e diz: o Senhor chegou atrasado. Se o Senhor tivesse chegado ontem, o meu irmão não teria morrido. Mas como Deus, ele disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Como homem, ele está ensinado lá na cruz, e ele vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, que é Deus meu, por que me desamparaste? Mas deixa eu ver se tem alguém pentecostal aqui hoje, porque como Deus, no terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E as testemunhas vão dizer. Agora Paulo pega e fala: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? E lá vem as testemunhas: tribulação, angústia, nudez, perigo, espada. 7 testemunhas. Jesus se encarna. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? A tribulação? Ele foi tentado no deserto. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? A fome? Satanás olhou para ele e falou assim: mas Deus que não transforma essa pedra em pão. Ele disse: nem só de um pão viverá o homem. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? A angústia. Quando Jesus está no Getsemane, ele começa a suar gotas de sangue. Um fenômeno raríssimo conhecido como hematitrose, que é um abatimento moral e uma angústia interna. Jesus está angustiado, com uma fraqueza tão grande que as suas glândulas sudoríparas se rompem. O Senhor começa a se misturar com sangue e ele sua gotas de sangue. Quem separará do amor de Cristo Jesus? O perigo, quando ele desce do Getsemane, lá vem o soldado mau. Leva Jesus. Quem me separará do amor de Cristo Jesus? A perseguição foi liberada os açoites. Cada soldado em uma ponta, cada um deles tinha um chicote.
Na ponta do chicote era pedaço de chumbo, ferro ou osso. Os açoites serviam para dilacerar o corpo do condenado. Muitos nem conseguiam chegar até a cruz porque já morriam nos açoites. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? A nudez? Tiram-se as vestes de Jesus. Jesus agora está caminhando com uma cruz em seus ombros, que pesava cerca de 50 quilos, passando na via dolorosa. Além dos ataques físicos, ele está tendo os ataques morais. Cuspiram em Jesus, blasfemaram contra Jesus e falaram: não é esse o rei dos judeus. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? A espada. Quando ele está estirado na cruz, um soldado enfia uma lança em sua costela e começa a sair sangue e água. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Jesus estirado naquela cruz, a respiração fica pouco a pouco mais funda. Jesus parecia um asmático em plena crise, uma entra, mas não consegue sair até que é meio-dia. Dão uma bebida ácida para Jesus, conhecida como vinagre. Jesus pula um sobressalto de dor. Jesus, ele nem consegue mais respirar. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Coloca uma coroa de espinho em Jesus. O espinho era mais duro que a madeira de acácia. A grossura era mais grosso que o polegar do seu dedo. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Jesus açoitado, humilhado, a sua cabeça ficava inclinada, porque se ele encostasse no madeiro, o espinho penetrava o seu crânio. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Até que vem a última testemunha. Até que vem a última testemunha. Até que vem a última testemunha. E lá vem a morte. E lá vem a morte. E lá vem a morte dizendo: agora eu vou separar. Agora eu vou conseguir separar. Agora eu vou conseguir quebrar a aliança. Mas o véu se rasga, e a glória do Senhor desce, e ele vai dizer: está consumado. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? A perseguição, a nudez, o perigo, a espada. É por isso que eu declaro: nem a morte, nem a vida, nem o perigo, nem a profundidade, nem as coisas que há de vir, nada me separará do amor de Cristo Jesus. Parabá, se coloque sobre os seus pés. Oh, aleluia. Parabá, Parabá. E João está lá no julgamento em Apocalipse capítulo 4, com a sua cabeça abaixada. Mas aí Deus olha e fala: João, não precisa mais chorar, levanta a cabeça, porque eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vai ter relacionamento, vai ter aliança, nada pode te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Aleluia. Eu vou orar pela sua vida, porque talvez o inimigo está te acusando tanto, falando: você não é merecedor. Ele está te olhando e falando: eu sei o que você fez ontem, eu sei o que você fez semana passada, eu sei o que você fez antes de vir para o culto. Só que Deus hoje te trouxe aqui para te dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vou orar pela sua vida aqui hoje, porque o Espírito de adoção do Pai vai testificar no teu espírito e vai dizer: você é filho, e nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi ministrada aqui hoje, o teu ensino foi conduzido,
O ensino que o Senhor colocou no meu coração, que nada nos separa do teu amor, nem a morte, nem a vida, nem as coisas que adivinham, porque o Senhor se tabernaculou, o Verbo se fez carne e o Senhor derramou a sua graça. Então eu te peço, Jesus, hoje você tem liberdade de adorar, crente. Hoje você tem liberdade, não há mais sombra, não há mais distância, não tem mais profundidade. O homem caiu, o tempo rasgou, a lei falhou, mas a cruz permanece de pé. A cruz permanece de pé. Espírito Santo de Deus, que o Espírito de adoção possa testificar em nosso espírito aqui hoje, e que a gente venha sair deste culto com um sentimento de filho, com um sentimento de filho. Eu não era merecedor, eu não era digno, mas a tua graça me alcançou, a tua graça me encontrou, e é por isso que eu digo: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a espada, nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus.